E aí pessoal, Victor Eric aqui. O assunto do vídeo de hoje, pessoal, é a explicação dos motivos que me levaram a adquirir um cilindro Scuba para fazer recarga da minha PCP. Tá? Eu fiz um vídeo fazendo um unboxing desse cilindro, que é quando ele chegou para mim, eu tirei ele da caixa e mostrei, e passei as informações do vendedor onde eu comprei esse cilindro. Então, se você tiver interesse em ver, vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo aqui na descrição, que é o vídeo do unboxing com os dados do vendedor. Lá eu falei preço, falei tudo. Só assistir o vídeo que está aqui no link da descrição. Então, pessoal, antes de você adquirir qualquer coisa, o que é necessário, né? É necessário você saber qual uso você vai dar para aquilo que você está comprando. Então, antes de comprar qualquer coisa, a primeira coisa é avaliar se aquilo realmente é necessário para você, se aquilo realmente vai te atender. Então, pensando nisso, analisando como eu utilizo a minha carabina, qual é a minha carabina, né? A minha carabina é uma PCP, é a Biman 1336. Então, a primeira análise, a Biman 1336 tem um cilindro pequeno. O que proporciona esse cilindro pequeno? É possível encher com a bomba manual, né? Vamos dizer assim, não que seja fácil, mas que é possível encher com a bomba manual. E eu tenho essa bomba manual. E a questão dele ser pequeno, ele proporciona uma autonomia pequena também. Eu regulei ela, fiz um vídeo mostrando também a regulagem que eu coloquei nela, com ponto doce em torno de 32 disparos, que é dentro desse ponto doce. E fora desse ponto doce eu posso dar mais 30, 20 disparos, mas eles não serão tão bons quanto esses 32 dentro do ponto doce dela, certo? Então é uma carabina, ela é possível encher ela com a bomba manual, e eu já tenho a bomba manual, mas ela tem uma autonomia pequena para disparos, tá? Então essa é a carabina que eu tenho. Onde e como eu utilizo essa carabina é o outro fator que você tem que levar em consideração também para saber se você precisa de um cilindro Scuba. Pessoal, eu utilizo essa carabina em duas cidades. Ou eu utilizo ela estando em Juiz de Fora, ou eu utilizo ela estando em Conselheiro Lafayette, tá? É as duas cidades. Juiz de Fora é onde eu resido, Conselheiro Lafayette é onde reside a minha mãe, e eu venho aqui alguns finais de semana e feriados. Em Juiz de Fora, a minha casa não tem quintal. Eu não tenho onde utilizá-la lá na minha casa onde eu moro, que é uma área urbana. Mas em Juiz de Fora eu posso ir para o sítio do meu avô, né, onde vocês já viram alguns vídeos perto de uma lagoa, é o sítio do meu avô, tá? Que é bem perto da cidade de Juiz de Fora. Então, estando em Juiz de Fora, eu utilizo ela no sítio. Geralmente, vocês viram aí, eu utilizo 50 metros, 100 metros, para poder, ou menos, né, para poder fazer alguns disparos. Então, o primeiro ponto, é um sítio, uma zona rural, né, e eu vou tirar 50, 100 metros. Que é aproveitar a oportunidade de ter longas distâncias, né? Em Conselheiro Lafayette, que é a outra cidade que eu frequento, né? Que eu estou com a carabina, eu tenho um quintal aqui, mas esse quintal me dá no máximo 16 metros para eu praticar tiro. E também, próximo até inclusive da minha casa, tem um clube de tiro, né? Em Conselheiro Lafayette, a casa onde eu estou, ela é afastada do centro da cidade, e próximo aqui do bairro tem um clube de tiro. Então essas são as possibilidades. Ou eu atiro em casa 16 metros, ou eu vou no clube de tiro, e lá, né, tem várias possibilidades de distância aí para poder praticar o tiro. Como que esse cilindro vai me atender nesses usos que eu citei? Por que eu comprei esse cilindro? Ele vai ser bom para eu atirar no sítio. Pessoal, eu fiz um vídeo, tá até aqui no canal também, procure aí nos vídeos desse canal, atirando a 100 metros. E atirando a 100 metros, pessoal, eu notei, foi a primeira vez que eu atirei a 100 metros, e atirando a 100 metros eu notei que a gente gasta muito ar regulando a luneta. Mesmo utilizando alguns artifícios para facilitar, gasta-se muito ar. Então, eu disparei para regular a luneta. Quando eu terminei de regular a luneta, pela arma ter um cilindro pequeno, o cilindro já estava pelo menos pela metade. Pelo fato dele estar pela metade, em termos do limite da pressão de trabalho, né, ele estava na metade do limite, de 3.000 até 1.000, ele estava com 2.000. Né? Os disparos de 2.000 até 1.000 seriam disparos fracos, principalmente para praticar tiro a 100 metros.
Então não é o indicado. Então eu tive esse problema, porque como o cilindro esvaziou, né, estava próximo do final da sua autonomia, eu tive que ir lá na casa onde tem o sítio e encher com a bomba manual. Quando eu voltei, né, para fazer o disparo, meus músculos já estavam cansados, né? Então, consequentemente, você não tem a mesma destreza do que o músculo descansado, né? Muita gente fica trêmulo devido à força que faz com a bomba manual. Por ser um cilindro pequeno, ele te possibilita encher com bomba manual, mas não significa que é tão fácil assim. Exige um grande esforço físico e depende muito do porte da pessoa, né? Eu tenho uma altura de 1,66 m e não sou musculoso, então eu tenho um pouco de dificuldade, sim. Eu consigo encher, mas após encher, né, eu sinto um desgaste físico momentâneo, tá? Não fico dolorido no dia seguinte, não, nada disso, tá? Eu já me acostumei a encher ela com a bomba manual, mas eu fico com certo desgaste físico momentâneo, sim, a ponto dos músculos ficarem trêmulos, né, e dar um pouco de fraqueza nos braços. Então isso prejudica os tiros, os disparos, né, principalmente a longa distância. Então, nesse sentido, o fato de praticar 30 disparos, por exemplo, dentro do ponto 12, e já ter que encher para eu praticar mais 30 disparos, ter que encher para praticar mais 30 disparos, é um desgaste que vai me prejudicar na precisão dos disparos. Então, para isso, um cilindro scuba me atenderia muito bem, tá? Fora o translado. Por que eu disse que para recarregar eu estava próximo de um lago e para recarregar eu fui até a residência para poder bombear? Eu não gosto de utilizar a minha bomba manual num ambiente aberto, né? Igual na beira do lago, como vocês às vezes já viram eu atirando. Para não ter contato com poeira, umidade excessiva, para aumentar a vida útil da minha bomba. Tá? Então é um caso particular que eu não gosto de utilizar ela em um ambiente 100% aberto. Eu prefiro utilizar ela dentro da residência. Eu guardo ela com muito cuidado para não tomar poeira, né? Porque são produtos que têm um custo alto, então a gente tem que ter cuidado. Sempre quando eu estou atirando na área externa, para encher com a bomba manual, tem o tempo que eu gasto com translado também, de sair lá da beira da lagoa e ir lá na residência para poder encher. Então, nisso aí o cilindro vai me facilitar também. Outro aspecto, agora falando sobre atirar aqui na minha residência em Conselheiro Lafayette, né? Aqui na casa da minha mãe. Eu tenho um quintal, tá? Eu posso fazer alguns disparos, mas entra na mesma questão. Se eu for atirar mais de 30, 40 vezes, eu vou ter que parar para encher. Então, a 16 metros, podemos dizer aí que você vai dar uns 50 disparos bons, tá? Nos últimos é necessário uma compensação com a luneta, né? Uma compensação visual ou de cliques, mas são bem razoáveis a 16 metros esses disparos, dá para brincar bem. Mas, por exemplo, eu tenho a oportunidade, estando em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, eu tenho a oportunidade de ir no clube de tiro, que é até próximo da minha casa. Daqui de casa dá para ouvir os disparos do pessoal que pratica tiro de pólvora. Então eu tenho a oportunidade de ir no clube de tiro. Eu nunca fui, tá? Porque o cilindro chegou há pouco tempo e vocês vão entender por quê. Mas eu tenho essa oportunidade. Por que não é o ideal eu ir no clube de tiro com a bomba manual e sim com o cilindro? Foi um dos motivos também de eu ter adquirido. Porque eu chego lá no clube de tiro, eu vou pagar para poder estar lá e disparar com a carabina. Mas se a cada 30, 40 disparos eu tiver que parar e gastar o meu tempo lá inflando a bomba, né, enchendo a carabina com a bomba manual, eu vou estar, de certa forma, desperdiçando dinheiro. Eu ainda não sei o valor que o clube cobra para se praticar o tiro lá, para não sócio, eu não sou sócio, então eu tentaria apenas uma diária, vamos dizer assim, mas com certeza se eu vou no clube de tiro para atirar e ao invés de atirar eu fico lá enchendo a carabina com a bomba manual, eu estarei perdendo dinheiro. Então mais um motivo que me fez querer
ter um cilindro scuba. Porque eu posso levar o cilindro scuba, eu vou atirar e não vou gastar nem 1 ou 2 minutos para poder fazer a recarga da minha carabina e continuar atirando. O clube de tiro para gente de carabina de pressão, né? Que pode atirar em casa ou atirar num sítio. Quando a gente vai num clube de tiro é para a gente fazer uma diversão, podemos dizer assim, diferenciada. Então, nessa diversão diferenciada, o ideal é que você gaste o tempo com a diversão e não com o esforço de encher a carabina com a bomba manual. Além de que isso também vai prejudicar, como eu já disse, o seu desempenho no disparo, porque os músculos ficam cansados. E terceira coisa, pessoal, é se você tem condição de comprar um cilindro scuba, porque é muito caro, eu pelo menos considero como muito caro, é um acessório, vamos dizer assim, muito caro, tá? E não comprometa a sua renda, não comprometa o sustento, o seu sustento ou o sustento da sua família por conta do lazer, pessoal. Tudo na nossa vida tem que ser equilibrado. Então não vá fazer uma dívida de um acessório caro como um cilindro se você não tiver condições, tá? Então avalie bem isso. Se for preciso, junte dinheiro, economize e compre sem que isso prejudique o seu sustento ou o sustento da sua família, tá? Porque família, pessoal, primeiro é Deus, depois é a nossa família. Tem um detalhe também, pessoal, que eu estava me esquecendo, que é muito importante. Antes de comprar o cilindro scuba, você tem que saber se na sua cidade ou na região que você reside, existem empresas que fazem recargas desse cilindro scuba. Não adianta você comprar um cilindro scuba se você não tiver uma empresa que vai fazer a recarga desse cilindro, certo? Então, em Juiz de Fora tem uma empresa de mergulho, foi a única que eu consegui encontrar, uma empresa de mergulho, que é uma escola, na verdade, de mergulho, que ela faz recarga até 200 bar, tá? Então eu já entrei em contato com eles, já perguntei, eles me informaram que se o teste hidrostático estiver em dia, eles fazem a recarga sim. Então é muito importante você saber se na sua região ou na sua cidade tem uma empresa para fazer a recarga. Senão de nada adianta ter o vasilhame se você não tiver como enchê-lo, tá? Não é possível, não é recomendável, não é viável encher um cilindro desse com a bomba manual, tá, pessoal? Às vezes alguém pode ter essa dúvida. Não é possível, é um cilindro muito grande, você vai ter que dar 1 milhão de bombadas para elevar pouca coisa na pressão desse cilindro. Então não é viável utilizar a bomba manual. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Te convido a assistir os vídeos do canal. Tem muito vídeo legal, com dica boa, com disparos legais, com desafios legais aí. Seja bem-vindo ao meu canal e fique à vontade para assistir os vídeos aí. Um abraço, pessoal!